Qual o propósito das promessas de Deus? Como viver as promessas de Deus nos dias de hoje? Afinal, as promessas de Deus, elas são condicionais ou incondicionais? Tudo isso nós vamos abordar aqui dentro desta primeira lição do quarto trimestre de 2024. Eu quero te convidar a vir comigo aqui já nessa primeira lição, não só nessa, mas também nas outras que iremos abordar aqui no nosso canal, para refletirmos sobre esse assunto tão importante e tão especial para os nossos dias. Aliás, Deus tem grandes promessas para as nossas vidas. Peço a você que venha comigo aqui e vamos juntos já entrar dentro desse assunto para aprendermos muito mais da palavra de Deus. O texto áureo da nossa lição, ele está no capítulo 1, versículo 12 do profeta Jeremias e está escrito assim: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Dentro desse contexto do capítulo 1 de Jeremias, nós vemos ali Deus chamando Jeremias, Deus tratando com ele, revelando o seu propósito, o chamado que ele tinha. E é interessante nesse capítulo 1 e nesse versículo 12 especificamente, que Deus está falando para Jeremias que ele vela pela sua palavra. Ou seja, aquilo que ele fala, ele cumpre. Jeremias, ele tinha que ir anunciar a mensagem de Deus. E Deus fez pelo menos ali duas promessas para ele. Estaria sempre com ele. E que não era para ele ter medo, que Deus iria protegê-lo. O fato é que as promessas de Deus para Jeremias iriam se cumprir no seu chamado. Mesmo sendo um chamado de dor, de lágrimas, Deus prometeu para Jeremias estar sempre com ele. Vamos agora para a nossa verdade prática. Diz assim: Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. A verdade prática, ela traz aqui para nós uma realidade. Essa realidade, ela não é algo que aconteceu no passado e ficou lá. Se nós for analisar, as promessas de Deus no Antigo Testamento sempre vão envolver um relacionamento. Vamos lembrar aqui de Abraão. Deus chama Abraão e faz promessas a ele. As promessas eram de que ele seria próspero, as famílias da terra seriam abençoadas através dele, a sua descendência seria como a areia do mar, como as estrelas do céu. Então veja que Deus ele apresenta a Abraão promessas que fariam desse homem um homem abençoado e abençoador ao mesmo tempo. Nós temos que entender que essa verdade prática, ela envolve o chamado de praticamente todos aqueles que foram usados por Deus no Antigo Testamento e também alcançados pelas suas bênçãos. E também lembrar que essas promessas, elas também envolvem a nossa vida nos dias de hoje, porque todas as promessas de Deus para nós hoje, elas têm a ver com o relacionamento que nós temos com Deus. Então, sem promessa, como Deus iria fazer para nos resgatar, para nos chamar para Ele mesmo? Então, Deus tem promessas para nossas vidas hoje, e essa verdade prática, nós vamos ver aqui dentro dessa lição como isso acontece, como Deus faz, quais são essas promessas, por que Deus decidiu fazer assim, né? Então, vamos entender aqui dentro da lição essa verdade prática que traz a nossa realidade nos dias de hoje. Vamos para os objetivos da nossa lição, que são definir a promessa divina como um convite especial da parte de Deus ao seu povo para desfrutar de uma grande bênção. O segundo objetivo é apresentar os fundamentos das promessas divinas e a infalibilidade de Deus no tocante ao cumprimento das promessas. E o nosso terceiro objetivo é elencar os tipos e propósitos das promessas divinas ao longo da Bíblia. O primeiro tópico da nossa lição
ele tem a seguinte temática: um convite de Deus. Vamos analisar aqui e refletir sobre um convite e uma promessa. Deus faz promessas para Israel e também um convite. A realidade é que Deus promete bênçãos para aqueles que se achegam a Ele. E essa bênção, ela é para aqueles que se arrependem, aqueles que buscam a Deus. Nós vamos ver aqui nesse primeiro tópico, no versículo 11 do capítulo 55, que faz parte da leitura bíblica em classe. Ele diz assim, aqui está grifadinho já: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. O certo é que Deus, Ele, nos seus planos e propósitos, nos seus projetos com a humanidade, Deus tem sempre uma palavra liberada. E a sua palavra, como Ele mesmo diz, quando é liberada, ela cumpre o seu propósito. Deus é soberano, Ele é zeloso, como nós já vimos aí ali no capítulo 1 de Jeremias, versículo 12, que Ele zela pela sua palavra. Aqui é interessante fazer algumas relações com referência, e eu trouxe aqui para você algumas referências que são bem importantes trazer dentro da aula. Isaías, versículo 8 do capítulo 40, está escrito lá: seca-se a erva, cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Então, é uma das referências aí que nós podemos trazer e lembrar aqui nessa aula que Deus mesmo, Ele, através dos seus servos, testifica que a sua palavra permanece eternamente. Se nós formos lá para Mateus capítulo 13, versículo 8, nós temos a parábola do semeador, onde a semente ali simboliza a palavra de Deus, e quando ela cai num coração, numa terra boa, um coração que recebe aquela semente, essa semente ela nasce, ela cresce e ela multiplica na vida daquele que recebe aquela palavra. Então, o propósito da palavra de Deus de frutificar na vida das pessoas, ela tem dado certo. Por quê? Porque é Deus que prometeu, Ele é fiel na sua palavra. E hoje nós vemos o resultado aí, através de Jesus, o Filho de Deus, os frutos da sua palavra, da sua obra. Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13 também é um versículo bem importante aqui dentro dessa lição. Lá está escrito que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Olha só esse versículo, a profundidade que ele traz com relação à palavra de Deus, pois ela é viva e ela é também eficaz. Ela cumpre o propósito de Deus. Deus falou, tem que se cumprir. E nós vamos ver mais adiante que essa palavra ela precisa aí germinar. Como que isso vai acontecer? As promessas de Deus. Como que nós podemos viver essas promessas? O segundo tópico vai dizer que é preciso buscar ao Senhor. Veja que aqui dentro desse segundo subtópico, nós vamos ter o versículo de número 6 aqui citado, que ele vai dizer lá: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É a verdade que nós temos dentro da palavra de Deus, é que sem buscar ao Senhor é impossível viver as promessas. Sem invocá-lo é impossível viver essas promessas. O próprio Deus, ele nos garante que aquele que busca, ele vai encontrar. Aquele que busca ele, aquele que se achega a ele, vai conseguir entender, compreender e viver essas promessas que ele tem. Veja que no Novo Testamento, Jesus vai trazer a realidade de quem quer viver
essas promessas. Veja que aqui dentro da lição, o autor ele colocou aqui a questão da oração. Ó. Está aqui, ó. Buscar ao Senhor por meio da oração e de um relacionamento sincero. Então, tem que ter oração e tem que ter sinceridade. Não adianta só orar. Orar sem sinceridade, você não vai conseguir alcançar as promessas e viver as promessas de Deus. Porque a sinceridade, ela é vista por Deus dentro de você. A hora que você vai orar, Deus analisa o teu coração. Ele olha, enxerga você como você realmente é e não somente através das suas palavras. Por isso, Jesus ele vai dizer lá, ó, tá em Mateus capítulo 7, versículo 7, né? Jesus ensinou o quê? Que quem pede será dado. Poxa, que promessa! Quem busca, encontrará. Quem bate, a porta será aberta. Então veja, nós temos aqui a questão de quem pedir, ou seja, orar. As tuas orações estão sendo sinceras diante de Deus? O que você está pedindo é para quê? Qual propósito? Você quer viver as promessas de Deus? Qual propósito que você está buscando na oração? Você está batendo na porta, a porta está fechada e você está batendo na porta, a porta não se abre, você quer viver essas promessas, você quer alcançar essas promessas de Deus, mas as portas não se abrem. Mas qual propósito? Isso tem tudo a ver com a tua sinceridade, daquilo que você está buscando da parte de Deus, mas o teu coração como está? Você quer viver essas promessas, mas está sendo sincero com Deus? Será que talvez ainda você não começou a viver as promessas de Deus porque você não está sendo sincero com Deus? Essa é uma realidade de muitas pessoas que estão frustradas dentro das igrejas. E elas acham que Deus ele não cumpre as suas promessas. O fato é que, para que Deus cumprir as suas promessas, existe a questão da sinceridade de cada um de nós e do nosso envolvimento e nosso relacionamento com Ele. Porque muitas pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus das bênçãos. Essa é uma realidade. Jesus ainda vai dizer, porque aquele que pede, faz o quê? Recebe. Aquele que busca, encontra. E o que bate, se abre. Veja, nós precisamos ter isso em mente. Nem todas as nossas orações elas vão ser respondidas na hora que nós queremos. Nem todas as nossas orações vão ser respondidas da forma que nós queremos. E também nem todas as orações vão trazer para a nossa realidade aquilo que nós pedimos. O Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. O principal para nós vivermos as promessas de Deus é ter esse relacionamento com Ele, mas também ser sincero na oração. Essa é uma realidade para nós viver as promessas de Deus hoje. Esse terceiro tópico ele traz essa realidade que muitas pessoas hoje não entendem. Nós precisamos se arrepender para viver as promessas de Deus. O versículo número 7 do capítulo 55, ele está lá bem claro e bem objetivo para todos aqueles que quiserem viver as promessas de Deus. Né? Tem que deixar o quê? Deixar o caminho mau, pensamentos maus, né? Se converter ao Senhor. É o que diz o profeta Isaías. Ele então se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. O fato é que Deus deixa bem claro isso nas Escrituras. Aquele que quer viver as promessas precisa se arrepender, ser sincero e se voltar para Deus de todo o coração. Porque Ele tem grandes planos para nós. O Senhor, Ele tem projetos que nós mesmos não conseguimos imaginar. Quantos hoje que já não estão vivendo isso? Antes de se arrependerem, antes de terem uma vida sincera com Deus, quantos que viviam aí no mundo de trevas, no mundo totalmente perdido aí. Então nós sabemos muito bem que para viver as promessas de Deus nós precisamos se arrepender, porque Ele tem o quê? Ele tem pensamentos, olha só,
Os pensamentos dele não são os nossos pensamentos, nem os caminhos que nós queremos, né, são os caminhos do Senhor. Essas promessas para Israel é para nós também, porque assim, os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O fato é esse. Deus tem algo maior, um propósito maior para todos nós. E nós precisamos viver isso, entender isso, compreender isso para viver as promessas de Deus. Ainda antes de finalizar esse primeiro tópico, eu quero deixar aqui pelo menos 2 referências que são importantes também. O tempo é curto, mas vale a pena lembrar no contexto de Amós, capítulo 5, versículo 4, quando Deus pede para o povo buscar a Ele, voltar a buscar a Ele, para que eles vivam, né? E na verdade a realidade deles é que, apesar de estarem fisicamente vivos, espiritualmente eles estavam mortos. Jeremias também, 29, 12 e 14, onde fala daqueles que buscam a Deus, que aqueles que invocam ao Senhor, eles encontrarão. Buscar de todo o coração. Aquele que busca a Deus acha, aquele que bate lá na porta, né, levando já para o Novo Testamento, encontra. Então, essas referências aí são importantes para complementar aí e ajudar a entender melhor. Seguimos para o segundo tópico da nossa lição, e ele tem a seguinte temática: as promessas e seus fundamentos. A promessa na Bíblia. Então nós vamos ver aqui nesse tópico que a palavra promessa, ela está presente ao longo de toda a Bíblia. No Antigo Testamento, apesar dela não estar registrada ali claramente, ela pode ser constatada de que maneira, né? Através da vida de Abraão, através da vida de Isaac, Jacó, tem todos esses textos aqui, essas referências que podem nos ajudar a entender melhor as promessas de Deus a Abraão, a Isaac e a Jacó. Uma promessa Deus fez a Abraão e ela se seguiu, né, na sua descendência. No Novo Testamento, nós vemos aí as promessas de Deus se cumprindo em Cristo Jesus. O fato é que quando nós falamos do Novo Testamento, principalmente no Evangelho de Mateus, nós vamos ver várias referências citadas por ele, onde ele tem a principal característica ali de colocar as referências do Antigo no Novo para que se cumprisse ali toda a Escritura. No caso, ele escreve para se cumprir o que estava escrito, para se cumprir o que estava escrito quando ele fala e se refere a Jesus. Então nós vemos essa referência de Gênesis, mas também é importante lembrar aqui que em Mateus, o Evangelho de Mateus, é bem forte ali essa ligação com o Antigo Testamento, porque Mateus ele quer provar para os judeus que Jesus ele é o Filho de Deus, ele é o descendente aí de Davi, descendente de Abraão, aquele que viria, aquele que todos esperavam. Mateus tem essa característica no seu Evangelho. O fato é que nós precisamos também entender o que é uma promessa, o que é uma promessa dentro da palavra de Deus, né? Nós podemos afirmar que a palavra promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. Você já ouviu alguma promessa de alguém e essa promessa não se cumpriu? O homem ele pode falhar, mas Deus jamais falha nas suas promessas. Tudo que Deus prometeu até hoje se cumpriu e ainda vai se cumprir muitas promessas para o futuro. Aquilo que está no futuro ainda que tem relação com o que Deus já prometeu em Cristo Jesus. Nós vamos ver aqui nesse segundo subtópico um pouquinho mais sobre isso. O segundo subtópico, então, ele vai aprofundar um pouquinho mais aqui a questão sobre as promessas de Deus. E nós temos que entender o quê? Que com relação a promessas, quem prometeu foi Deus, então Deus é infalível. O que ele promete, ele cumpre. E se nós for analisar aqui dentro desse segundo subtópico, nós temos o quê? Atributos incomunicáveis de Deus. Ou seja, nós servimos a um Deus que é onipotente, onisciente e onipresente.
Ou seja, Deus tem atributos incomunicáveis. Esses atributos incomunicáveis são aqueles que o ser humano não possui. Deus pode, tem todo o poder, nós não temos. Deus conhece todas as coisas, nós não conhecemos, nós somos limitados. E Deus sabe todas as coisas, nós não sabemos. Por isso que nós temos que ter em mente que esses atributos, onipotência, onisciência, onipresença, né, eles são atributos incomunicáveis do próprio Deus e que nós não temos. Por isso Deus é infalível, Ele conhece todas as coisas. Um texto bem interessante que nós podemos trazer aqui também, segundo subtópico, está em Isaías, capítulo 43, versículo 3, que diz lá, ó, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá. Esse é o Deus ao qual nós servimos, um Deus onisciente que conhece todas as coisas, onipotente, onipresente, está em todos os lugares. Deus, Ele é infalível, por isso Ele não falha, por isso Ele não muda, né? O profeta Isaías, ele fala e deixa bem claro aqui nessa referência que nós estamos aqui citando, agindo eu, quem vai impedir? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus falou que vai fazer, Ele faz, porque Ele não erra, Ele não falha, Ele não deixa de cumprir a sua palavra, porque Ele é um Deus infalível. O terceiro subtópico, ele tem por título o Deus que zela por sua palavra. Nós vemos aqui, já no começo dessa lição, citamos aí Isaías 55 e também falamos um pouco sobre Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12. Então aqui se repete um pouquinho, mas é bem interessante que dentro desse contexto aqui, nós vemos o chamado de Jeremias. E eu gostaria aqui de lembrar também uma promessa de Deus que foi mencionada através do profeta Isaías. E Isaías vai dizer lá, ó, em Isaías 43:3, diz lá, ó, quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aqui eu faço uma referência a um contexto diferente, onde Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam. Nós conhecemos bem essa história, eles estavam num contexto de cativeiro babilônico e que ali eles precisavam adorar a estátua que o rei tinha levantado. Veja bem, eles foram lançados numa fornalha 7 vezes acesa, muito mais que o normal, 7 vezes mais. E essa fornalha, quando eles entraram lá, eles tiveram uma experiência profunda com Deus, uma experiência que tem relação com a promessa que Deus fez. Ou seja, quando passares pelo fogo, não te queimarás. Veja a promessa de Deus se cumprindo na vida dos servos dele, aqueles que são fiéis a Deus. Deus também é fiel a eles. Aqui é uma promessa, tá? Quando fala de momentos que todos podem atravessar, momentos que cada um de nós podemos atravessar na nossa vida. E eu gostaria de lembrar também e trazer aqui para vocês uma referência no Novo Testamento, ou melhor, 2 referências. A primeira delas está em Marcos, capítulo 16, 15 ao 18, um texto bem conhecido sobre a missão, sobre o ide, sobre pregar o evangelho. Porém, Jesus também fala e traz uma promessa para aqueles que crerem na mensagem do evangelho. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe farás dano algum. Veja, porão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Essas promessas que Jesus fez aos discípulos, elas se cumpriram já no início ali da igreja, após a promessa do Espírito Santo também se cumprir. São promessas que foram se cumprindo e até hoje se cumprem na vida daqueles que creem, na vida daqueles que podem acreditar nas palavras de Deus. Veja, Atos 28, do 3 ao 6, nós temos uma referência também bem interessante sobre a vida do apóstolo Paulo, um homem
que fez uma grande obra na terra e que foi muito usado por Deus e que viveu também promessas de Deus. Lá no capítulo 28 nós temos aquela passagem onde Paulo está em Malta e ali vai acender uma fogueira, acaba saindo uma víbora ali do meio do fogo e pega na mão dele ali, né? Acaba picando ele ali, e Paulo acaba tendo ali à sua volta algumas pessoas que não acreditavam no Deus verdadeiro, e depois que eles viram que Paulo não foi afetado pelo veneno da serpente, Paulo então foi considerado um deus ali para aqueles homens. É o fato de que Paulo acreditava nas promessas de Deus. Paulo sabia que se fosse a vontade de Deus, ele iria morrer com o veneno daquela serpente, mas Deus permitiu aquilo ali para mostrar para todos aqueles à volta que as promessas também dele se cumprem na vida dos seus servos, daqueles que creem, daqueles que acreditam na sua palavra. Muito importante essas referências aqui, trazer dentro aqui desse contexto do chamado de Jeremias e do chamado de todos aqueles que são chamados nos dias de hoje. Agora nós vamos chegar aqui no terceiro tópico da nossa lição e nós já vamos aprofundar um pouquinho mais sobre a questão das promessas de Deus. O terceiro tópico da nossa lição, agora nós vamos falar um pouco sobre tipos e propósitos das promessas de Deus. Vamos falar primeiro sobre promessas incondicionais. O que são essas promessas incondicionais citadas aqui nesse primeiro subtópico? A própria lição aqui já traz uma resposta, né, sobre essas promessas. Elas são o quê? São as que independem de circunstância, tempo ou de atitude do destinatário, ou seja, independe do ser humano. Independente do ser humano, as promessas incondicionais, elas vão se cumprir. Alguns exemplos aqui já se cumpriram. Por exemplo, aqui, ó, a promessa do nascimento de Jesus. Essa já se cumpriu. Uma virgem, né, que daria à luz a um menino, e esse menino seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Aqui, ó, o local do nascimento de Jesus, Belém da Judéia. Tá aqui, ó, Miqueias 5:2. Seria chamado Emanuel, Deus conosco, Isaías 7:14. Então, assim, essas promessas, esses exemplos aqui dentro da lição, eles já são suficientes para nós entender que promessa incondicional é tudo aquilo que se refere ao que Deus tem projetado para o futuro e que irá se cumprir independente da situação do ser humano e da resposta do ser humano para essas promessas. Tem a questão aqui, ó, da promessa da ressurreição dos salvos em Cristo, né, e da transformação dos vivos no arrebatamento da igreja para aqueles que ainda creem, né? Muitos aí já não creem mais no arrebatamento, mas essa é uma promessa de Deus. Dentro do Novo Testamento, Jesus prometeu que voltaria a buscar a sua igreja, e dentro ali de 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, 13 ao 17, nós temos uma referência que fala sobre o arrebatamento e sobre como isso irá acontecer ainda. Eu tenho aqui algumas referências que eu gostaria de trazer para também deixar mais claro essa questão. Veja, a questão de promessas incondicionais. Um lugar em Cristo, ou um lugar com Cristo. Jesus prometeu: eu vou preparar lugar, voltarei e vos levarei para onde eu estiver, vocês também estejam. Veja, uma promessa incondicional. Isso vai acontecer de uma maneira ou outra. Outra promessa são novos céus e nova terra. Apocalipse capítulo 21 está lá. A promessa, você precisa aqui se aprofundar e ler lá, que vai falar sobre a promessa de um novo céu, nova terra. E é muito importante isso aqui. Outra promessa que eu já comentei aqui, mas também está lá em Apocalipse capítulo 22, que fala sobre a vinda de Jesus. Jesus prometeu, ele é o princípio, é o fim, ele é aquele que cumpriu todas as coisas e cumprirá ainda em breve com a sua volta, com o seu retorno para aqueles que ainda creem na sua volta. O segundo subtópico, ele traz aqui então a promessa condicional. Se existem as incondicionais, as condicionais também existem. E o que são essas promessas condicionais? Então elas dependem de circunstâncias, ou seja,
do tempo da atitude humana, né, para se cumprir ou não. Aqui na lição ela está bem clara aqui e bem objetiva. Vai ter alguma referência aqui, 15:26 de Êxodo, Deuteronômio 28:1, que trazem lá no Antigo Testamento, Deus falando para o povo: olha, se vocês seguirem os meus mandamentos, as coisas que aconteceram no Egito, as pragas, doenças, tudo não vai acontecer com vocês. Vocês só precisam ser obedientes, porque o povo não tinha uma noção de liberdade e não sabia o que fazer. E Deus traz ali para eles mandamentos, para eles serem abençoados, para evitar o mal. Também tem essa referência aqui de Mateus 6, 14 e 15, que fala sobre o perdão. Se nós queremos o perdão de Deus, como nós não vamos perdoar os nossos inimigos ou aqueles que estão ao nosso redor, o nosso próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O fato é que, se nós somos perdoados por Deus, temos também que perdoar. E para ser perdoado por Deus, nós temos que perdoar o nosso próximo. Essa é uma realidade aqui dentro já do Novo Testamento. Também João 14:23, onde Jesus diz: olha, se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e o Pai o amará. Então nós viremos para ele e faremos nele morada. Essas referências são maravilhosas, porém eu ainda quero lembrar de outras duas aqui referências que são bem importantes também. João capítulo 3, versículo 17 e 18, nós temos aqui a questão do juízo. Que tipo de juízo? Por que isso é condicional? Bom, Deus enviou seu Filho ao mundo para que salvar o mundo. E todo aquele que nele crê já está livre dessa condenação. Já não é mais culpado já. Ou seja, automaticamente os que não creem já estão condenados. Então sobre eles está o juízo de Deus. E nós vemos essa condição: crer para ser livre. Não, se a pessoa não crê, ela está condenada. É automático, é o juízo de Deus sobre a vida daquela pessoa. Outra aqui bem importante, interessante também, dentro desse contexto da promessa condicional, é Mateus capítulo 7 e versículo 21 ao 23, que fala: nem todo aquele que fala, né, que diz Senhor, Senhor, esse vai entrar no reino de Deus. Então dizer não significa que fazemos parte desse reino. Jesus deixa bem claro, não é só aquele que fala, mas é aquele que faz. Então fazer é mais importante que falar. Dar testemunho é bem mais importante do que aquilo que sai das nossas palavras muitas vezes. Essa reflexão dentro desse segundo tópico aqui é bem importante, porque falar de reino, fala de juízo e de tudo mais, de perdão e de obedecer. Então é condicional essa questão do juízo e de entrar no reino de Deus. É bem interessante isso aqui. O terceiro e último subtópico da nossa lição, ele vai falar sobre o propósito das promessas de Deus. Qual o propósito das promessas de Deus? A questão do Antigo, do Novo Testamento, qual o propósito de Deus em revelar as suas promessas? Nós sabemos que são várias as promessas aqui dentro do Antigo Testamento. Nós temos Gênesis, falando ali da questão do homem, da criação, tudo que Deus fez. Depois Noé. Nós temos aqui também Abraão, Isaac, Jacó. Todos esses personagens, todos eles receberam promessa de Deus. E qual o propósito dessa promessa? A lição vai trazer aqui para nós que esse propósito de Deus para nós experimentar também. Experimentar o quê? O cumprimento das promessas de Deus. Nós temos certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco e por isso não estamos sozinhos no mundo. O fato é que Deus quer se relacionar com o ser humano. Desde a queda, Deus não abandonou o ser humano. Desde a queda, Deus ele preparou um plano, um propósito para que as pessoas pudessem segui-lo e pudessem voltar para Deus. O fato é que nós temos isso explícito no Antigo Testamento.
Tudo isso veio a ser revelado e Deus quer ter um relacionamento com o ser humano. E através de Cristo Jesus. Hoje nós temos as promessas que se cumpriram do Antigo Testamento, todas em Cristo. Toda a simbologia, tudo que estava oculto, tudo que estava ali escondido no Antigo foi revelado em Cristo Jesus. Toda a promessa que Deus fez se cumpriu em Jesus. E nós vemos também uma questão bem interessante que Paulo aborda sobre a aliança que Deus faz através de sua promessa. Olha o que Paulo escreveu aos Gálatas, para nós finalizar aqui a nossa lição de hoje. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, né? Quando falando de muitas, mas uma só. E a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança, olha aqui o que Paulo está falando, da aliança, anteriormente confirmada por Deus em Cristo, anteriormente ao quê? A lei, que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa. Então Paulo está fazendo uma relação aqui de que as palavras de Deus são aliança, as promessas de Deus é uma aliança, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. Antes da lei, Deus já tinha feito uma aliança através da sua promessa. Então a promessa de Deus para Abraão e a descendência, que é Cristo, que hoje abrange todo o reino de Deus e chega a nós, é a nossa realidade. Essas promessas estão aí se cumprindo em nossa realidade hoje, em nossa vida. Tudo isso é para a glória de Deus. Nós cremos que as promessas de Deus para nós hoje, elas são reais e que estão se cumprindo em nossa vida. Nós temos as promessas que Jesus fez, a promessa do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas, que já aconteceu lá em Atos 2. Nós temos a promessa de restauração, de regeneração. Nós temos a promessa de regeneração, nós temos a promessa de justificação. Todas essas promessas de perdão, de redenção, elas se cumprem nas nossas vidas e hoje é um motivo de nós se alegrar por essa palavra, por essa lição, por esse texto que nós acabamos de ler aqui e por toda essa lição que nós só começamos aí nesse trimestre falando sobre as promessas de Deus. Eu quero louvar a Deus pela tua vida, você que chegou até aqui, que você possa ser abençoado. Se for bom para você, se essa aula valeu a pena, você possa ir curtir, comentar, se inscrever no canal, que nós possamos na próxima semana estar aqui comentando a segunda lição. Deus abençoe. Até mais!